Ela abriu a porta do quarto e o mundo desabou. O marido que ela salvou da morte estava na cama com sua melhor amiga. A mesma cama onde ela o cuidou por meses. A mesma prima em quem confiava como irmã. Mas a traição foi apenas o começo. Ele escondeu todo o dinheiro. Expulsou ela de casa. E quando ela tentou recomeçar, ele espalhou mentiras destruindo sua reputação. Chamaram ela de prostituta, de interesseira. Tentaram apagar sua voz para sempre. Mas o que eles não sabiam é que algumas mulheres não quebram. Elas renascem. E quando renascem, o fogo que carregam queima tudo que tentou destruí-las. Esta é a história de Cecília, a mulher que eles tentaram calar. Fique até o final e descubra como ela transformou dor em poder. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O vestido vermelho, ainda pendurado no armário, era a única lembrança viva de quem Cecília havia sido. Vermelho como as cortinas dos palcos que a viram brilhar. Vermelho como a paixão que sentia pela música. Vermelho como o sangue de uma parte dela que havia morrido 2 anos atrás. Ela passou os dedos pelo tecido de seda, sentindo a textura macia escorregar entre suas mãos. Quantas vezes havia usado aquele vestido? Quantas pessoas haviam se levantado para aplaudir quando sua voz ecoava pela sala? De espetáculos? Parecia uma vida inteira atrás, parecia outra pessoa. Ainda pensa nisso? A voz de Antônio cortou o silêncio do quarto como uma lâmina. Cecília fechou a porta do armário depressa demais, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Virou-se para o marido com um sorriso que aprendera a moldar com perfeição nos últimos anos. Um sorriso que escondia saudades. Não, amor, só estava organizando o armário. Antônio Ferreira atravessou o quarto com passos firmes, o terno impecável, marcando cada movimento. Aos 38 anos, ele era a definição de sucesso, mandíbula marcada, cabelos perfeitamente penteados, relógio suíço no pulso. Era bonito de uma forma que intimidava, poderoso de uma forma que seduzia. Ótimo, porque hoje tenho um jantar importante com investidores. Ele ajustou a gravata no espelho, sem olhar para ela. Preciso que você esteja impecável. Vestido preto, aquele que comprei para você. Nada extravagante. Claro. Cecília sentiu o nó familiar apertar no estômago. Nada extravagante significava nada que lembrasse a cantora que ela um dia foi. Significava ser a esposa perfeita, silenciosa e decorativa. Antônio finalmente olhou para ela através do reflexo. Você está feliz, não está? Comigo, com a vida que construímos? Havia algo na pergunta que soava mais como uma afirmação, como se ele estivesse lembrando-a de agradecer pelo privilégio de estar ao lado dele. Muito feliz. Cecília respondeu porque era isso que ele queria ouvir. Porque, de certa forma, ela realmente acreditava nisso. Ou tentava acreditar. Ele sorriu, satisfeito, e beijou-lhe antes de sair. Um beijo rápido, protocolar, como tudo o que havia se tornado entre eles. Sozinha novamente, Cecília voltou-se para o espelho. A mulher que a encarava tinha 30 anos, pele clara e olhos castanhos que antes brilhavam. Bonita, sim. Gentil, sempre. Mas havia algo apagado naquele rosto, como uma luz que alguém havia esquecido de acender. Ela pensou no vestido vermelho. Pensou nas noites em que sua voz subia pelas notas como um pássaro livre, tocando corações, provocando lágrimas, arrancando aplausos. Antônio odiava aquilo. Dizia que não combinava com a imagem de esposa de um empresário de sucesso. Dizia que ela precisava escolher a carreira ou ele. Cecília havia escolhido o amor. Ou tinha escolhido a ilusão dele. Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos perigosos. Não adiantava viver de passado. Não adiantava questionar escolhas já feitas. Ela amava Antônio. Amava o casamento. Amava a segurança daquela vida perfeitamente organizada. Mesmo que, às vezes, no silêncio da noite, sua garganta ardesse com canções não cantadas. Mesmo que, às vezes, ela se sentisse como o vestido vermelho, guardada, esquecida, empoeirada.
mas tudo ficaria bem. Antônio a amava. Ela tinha certeza disso. Tinha que ter. Porque se não tivesse, o que restaria dela além de uma voz silenciada e uma mulher que havia desaparecido dentro do próprio casamento? 3 semanas. Depois a mensagem misteriosa havia sido enterrada sob uma avalanche de problemas muito maiores. Cecília olhava para as pilhas de contas vencidas sobre a mesa de jantar, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. A empresa está afundando, Cecília. Antônio segurava a cabeça entre as mãos, os cabelos despenteados, a gravata frouxa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Perdi 3 contratos importantes. Os fornecedores estão me pressionando. O banco... Ele não terminou a frase. Não precisava. O olhar devastado dizia tudo. Cecília levantou-se e caminhou até ele, envolvendo seus ombros tensos com os braços. Ela sentia a tensão irradiando de cada músculo do corpo dele. Vamos superar isso juntos. Sua voz era suave, reconfortante. Você sempre encontra uma saída. É o homem mais determinado que conheço. Antônio agarrou a mão dela, apertando com força. Pela primeira vez em meses, ele parecia realmente vê-la. Eu não mereço você. As palavras saíram carregadas de uma emoção rara nele. Você é a única coisa certa na minha vida. O coração de Cecília aqueceu. Ali estava o homem por quem havia se apaixonado. O homem que, sob toda aquela armadura de ambição, ainda tinha um coração capaz de sentir. Nas semanas seguintes, ela viu Antônio se desmoronar lentamente. As contas se acumulavam. Os telefonemas de cobradores não paravam. Ele saía de casa antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite, os olhos vermelhos de cansaço e estresse. E então veio a noite que mudaria tudo. O telefone tocou às 2 da manhã. Cecília estava dormindo quando o som estridente a arrancou do sono. Seu coração já estava acelerado antes mesmo de atender. Dona Cecília Ferreira, a voz formal do outro lado fez seu sangue gelar. Aqui é do Hospital São Lucas. Seu marido sofreu um grave acidente de carro. O mundo parou de girar. Cecília foi o mais rápido possível para o hospital. O hospital cheirava a desinfetante e desespero. Cecília correu pelos corredores, brancos, o roupão ainda por cima do pijama, os pés descalços em chinelos. Uma enfermeira tentou detê-la, mas ela a empurrou. Antônio, onde está meu marido? Senhora, a senhora precisa se acalmar. Onde ele está? Cecília gritou e sua voz ecoou pelo corredor vazio. Aquela voz que não usava há tanto tempo, agora saía em um berro de pura agonia. Um médico se aproximou, o rosto grave sob a luz fluorescente. Seu marido está na UTI, o estado é crítico, traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas, hemorragia interna. Ele fez uma pausa pesando as palavras. As próximas 24 horas serão decisivas. Ele está entre a vida e a morte. As pernas de Cecília falharam. Ela teria caído se uma enfermeira não a amparasse. Eu preciso vê-lo, por favor. Quando finalmente a deixaram entrar na UTI, Cecília não reconheceu o homem na cama. Antônio estava irreconhecível sob os curativos, tubos saindo de cada parte do corpo, máquinas apitando em um ritmo que parecia contar os segundos entre a vida e a morte. Ela segurou a mão dele, tão fria, tão imóvel. Você não pode me deixar. As lágrimas escorriam sem controle. Nós vamos superar isso. Como tudo. Você e eu. Sempre você e eu. Os dias se arrastaram como anos. Cecília não saía do hospital. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama de Antônio. Comia quando alguma enfermeira piedosa a forçava. Rezava como nunca havia rezado antes. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E então, em uma manhã nublada de segunda-feira, os dedos de Antônio se mexeram. Enfermeira! Cecília gritou levantando-se de um salto. Ele mexeu a mão. O médico veio correndo. Verificou os aparelhos, verificou as pupilas de Antônio e finalmente sorriu. Ele está voltando. Cecília desabou em soluços de alívio. 1 mês depois do acidente, Antônio finalmente teve alta.
Mas o homem que voltou para casa não era o mesmo que havia saído. Ele mal conseguia andar. Precisava de ajuda para tudo. E foi Cecília quem ficou ao lado dele dia e noite incansavelmente. Porém, enquanto ela cuidava dele com devoção absoluta, Cecília não sabia que o pesadelo estava apenas começando. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Cecília. Acordava às 5 da manhã para preparar os medicamentos de Antônio. Ajudava-o no banho segurando seu peso enquanto ele se apoiava nela. Trocava curativos, fazia exercícios de fisioterapia, cozinhava refeições especiais para sua recuperação. À noite, caía na cama exausta, apenas para acordar algumas horas depois com Antônio gemendo de dor. "Você não precisa fazer tudo isso", ele disse uma tarde, enquanto ela massageava suas pernas atrofiadas. Havia algo estranho em sua voz. Culpa, talvez. Ou era vergonha. "Eu quero fazer." Cecília sorriu, embora seus olhos ardessem de cansaço. "Somos um time, lembra? Na alegria e na tristeza." Antônio desviou o olhar. Foi nessa época que Marta começou a aparecer com mais frequência. Prima de Cecília e sua melhor amiga desde a infância, Marta era tudo que Cecília não era. Ousada, sedutora, livre. Aos 25 anos, ela vivia de trabalhos esporádicos de modelo, sempre entre um namorado e outro, sempre em busca da próxima aventura. "Vim te ajudar, prima." Marta entrou na casa como um furacão de perfume caro e salto alto. "Você está acabada. Precisa descansar." Cecília olhou para a prima com gratidão genuína. Marta sempre aparecia nos piores momentos, trazendo luz e energia. "Obrigada por vir. Eu realmente preciso ir ao mercado, a geladeira está vazia." Vai. Marta praticamente a empurrou para fora. "Eu cuido do Antônio. Aproveita e faz algo por você. Vai num salão, sei lá. Você merece." Enquanto Cecília saía, aliviada por ter algumas horas de respiro, não viu o olhar que Marta lançou para o quarto onde Antônio descansava. Um olhar que não tinha nada de primo. Um olhar que queimava com uma fome perigosa. As visitas de Marta se tornaram frequentes. Ela sempre tinha uma desculpa. Trazer comida, fazer companhia, ajudar com a casa. Cecília agradecia do fundo do coração. Afinal, Marta era família, era sua melhor amiga. "Seu marido é muito bonito, prima." Marta comentou um dia, enquanto tomavam café na cozinha. Havia algo no tom que fez Cecília olhar para ela com estranheza. "Obrigada. Mesmo todo quebrado, ele continua um tesão." Marta riu, mas o som era agudo demais, forçado demais. "Se eu tivesse um marido assim, não sei se deixaria outras mulheres cuidando dele." Comentário ficou pendurado no ar como fumaça tóxica. Cecília forçou uma risada desconfortável. "Você é minha prima, Marta. Minha melhor amiga." "Sou mesmo." Marta sorriu, mas seus olhos tinham um brilho estranho. "Sempre serei." Os meses passaram. Antônio melhorava a cada dia. Voltou a andar sem ajuda. Recuperou os movimentos. E, finalmente, contra todas as expectativas médicas, voltou ao trabalho. "Vou recuperar tudo o que perdemos." Ele beijou Cecília antes de sair. "Prometo." E ele cumpriu. De alguma forma, milagrosamente, o dinheiro começou a voltar. Contratos novos apareceram. A empresa se reergueu. Em 1 ano, Antônio estava mais bem-sucedido do que nunca. Cecília deveria estar feliz. Afinal, eles haviam superado o impossível. Ela havia ficado ao lado dele quando ele não tinha nada, quando ele estava quebrado, literal e figurativamente. E agora colhiam os frutos da perseverança. Mas havia algo errado. Ela sentia nas entranhas. Antônio chegava tarde, muito tarde. O perfume que trazia na roupa não era o dele. As mensagens no celular que ele escondia com rapidez demais. Em uma tarde, Cecília saiu para fazer algumas compras na cidade. Depois, estenderia o passeio ir jantar com uma amiga. Mas, assim que saiu do shopping, recebeu uma mensagem da amiga cancelando o jantar. Decidiu voltar casa mais cedo. Chegou e ouviu vozes. Subiu cada degrau em silêncio. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando nos ouvidos.
A porta do quarto estava entreaberta, e foi isso que ela ouviu primeiro. Os gemidos. Não eram gemidos de dor, eram gemidos que ela conhecia. Gemidos que um dia foram dela. Gemidos de prazer, de entrega, de intimidade. A mão de Cecília empurrou a porta lentamente, e o mundo desabou. Ali, na cama que ela dividia com Antônio. Na cama onde ela o havia cuidado durante meses. Na cama onde ela havia adormecido exausta todas as noites, após zelar por ele como uma devota. Antônio estava com Marta, os corpos entrelaçados, a pele suada, os cabelos dela espalhados no travesseiro. As mãos dele agarrando a cintura dela com uma paixão que Cecília não via há anos. O som que saiu da garganta de Cecília não era humano. Era um grito primitivo, um uivo de dor pura e absoluta. Eles se separaram de um salto. Marta puxou o lençol para cobrir o corpo, mas não havia pressa em seus movimentos. Havia até um sorriso nos cantos de sua boca. Antônio, por sua vez, nem sequer pareceu envergonhado, apenas irritado por ter sido interrompido. Cecília. Ele começou, mas a voz não carregava arrependimento. Carregava aborrecimento. Vocês... As palavras travavam na garganta dela. Como vocês puderam? Marta se sentou na cama, ajeitando os cabelos com uma calma perturbadora. Oh, prima, você sempre foi tão ingênua. Sua voz era doce como veneno. Achou mesmo que ele te queria? Você, com sua vidinha sem graça, suas roupas sem estilo, sua carreira morta? Cada palavra era uma facada. Marta, você é minha melhor amiga. A voz de Cecília subiu em desespero. Você é minha prima. Eu confiei em você. E eu aproveitei. Marta deu de ombros, como se estivesse falando sobre o clima. Antônio é um homem de verdade. Ele precisa de uma mulher de verdade. Não de uma esposa decorativa que só sabe preparar sopa e trocar curativos. Cecília virou-se para o marido, os olhos transbordando lágrimas. Antônio, diga que isso é mentira. Diga que foi um erro. Eu cuidei de você. Eu fiquei ao seu lado quando você não tinha nada. Antônio levantou-se da cama vestindo as calças com movimentos calculados. Quando olhou para ela, seus olhos estavam frios, gelados. E é exatamente por isso que eu me senti sufocado. As palavras saíram cortantes. Você me vigiava, me tratava como um inválido. Marta me faz sentir homem de novo. O chão sumiu debaixo dos pés de Cecília. Mas eu te amo. Amor não paga contas. Antônio interrompeu, cruel. E falando em contas, já que descobriu, é melhor você saber logo. Estou pedindo o divórcio. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Divórcio? Cecília mal conseguia respirar. E antes que você tenha ideias, tudo está no nome de empresas offshore. Você não vai ver um centavo. Ele sorriu, e aquele sorriso era de um estranho. Você abriu mão da sua carreira por mim, lembra? Foi sua escolha. Agora vive com as consequências. Marta riu. Uma risada aguda e cruel. Coitadinha, a cantorinha que virou dona de casa fracassada. Ela se levantou, envolvendo-se no roupão de Cecília. Sabe o que é mais engraçado? Enquanto você preparava sopinha para ele, a gente transava aqui mesmo, nesta cama, nesta casa, debaixo do seu nariz. Cecília sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos no chão, o colar de diamantes espalhando-se pelo carpete. Faça o favor de sair da minha casa. Antônio disse como se estivesse despedindo uma empregada. Já avisei meu advogado. Os papéis do divórcio chegam amanhã. Sua casa? Cecília olhou para cima, as lágrimas borradas na visão. Esta é a nossa casa. Está no meu nome. Ele respondeu simplesmente. Você tem uma semana para sair. E então ele e Marta saíram do quarto, deixando Cecília destruída no chão. Sozinha, traída, quebrada. E o pior ainda estava por vir. Porque ela ainda não sabia que o dinheiro que salvou Antônio veio de negócios sujos. Não sabia que ele havia planejado tudo para deixá-la sem nada.
Não sabia que a mulher que havia desistido de tudo por amor estava prestes a perder até mesmo sua dignidade. O advogado de Antônio era um homem de terno cinza e olhos vazios. Ele empurrou os papéis pela mesa como se estivesse entregando uma conta de restaurante. Assine aqui, aqui e aqui. Sua caneta batia nos espaços marcados com um X vermelho. Cecília olhou para os documentos com olhos que já não tinham mais lágrimas. Havia chorado tanto nos últimos dias que seu corpo parecia seco por dentro. Não tem nada para mim? Sua voz era um sussurro rouco. Nada mesmo. A casa, os carros, as economias. O advogado suspirou, impaciente. Senhora Ferreira ou ex-senhora Ferreira, como preferir. Seu marido foi muito claro. Todos os bens foram transferidos para empresas offshore antes mesmo do acidente. Tecnicamente, ele não possui nada em seu nome pessoal. Portanto, não há nada a dividir. Mas isso é ilegal. Cecília bateu as mãos na mesa, e o som ecoou pela sala pequena e fria. Ele está escondendo patrimônio. O advogado ajeitou os óculos indiferente. Prove. E enquanto isso, a senhora tem 3 dias para desocupar a residência. Caso contrário, medidas legais serão tomadas. Cecília saiu do escritório cambaleando. O sol lá fora estava brilhante demais, ofensivo em sua alegria. Como o mundo podia continuar girando quando o dela havia parado? Foi quando ela viu Marta em frente à sua casa, encostada em um carro importado. Seu carro. O carro que Cecília havia escolhido, dirigido, amado. Gostou? Marta passou a mão pelo capô reluzente. Antônio me deu de presente. Disse que eu mereço coisas bonitas. A dor que Cecília sentiu foi física, como se alguém tivesse enterrado uma faca em seu peito e torcido. Por que, Marta? A pergunta saiu quebrada. Por que fez isso comigo? Marta tirou os óculos escuros, revelando olhos que brilhavam com uma crueldade que Cecília nunca havia visto antes. Porque eu podia, ela deu de ombros. Porque você sempre teve tudo, sempre foi a bonita, a talentosa, a querida da família. E onde isso te levou? Para uma cama fria e um marido que prefere a prima. Eu te amava como uma irmã. E eu sempre te odiei. Marta interrompeu venenosa. Cada vez que você subia no palco e todos aplaudiam, eu te odiava. Cada vez que você cantava e as pessoas choravam, eu desejava que você perdesse a voz. E agora? Agora você não tem nada. Nem marido, nem casa, nem carreira. Você é nada. As palavras queimavam mais do que qualquer tapa. 3 dias depois, Cecília estava na calçada com 4 malas. Era tudo que tinha. Roupas e algumas fotos. Nada mais. Antônio e Marta observavam da janela, abraçados, rindo. Para onde você vai? Um vizinho perguntou, pena estampada no rosto. Cecília não sabia. Não tinha família próxima além de Marta. Não tinha amigos, pois havia se isolado durante o casamento. Não tinha dinheiro, pois nunca havia trabalhado depois de casar. Ela havia sacrificado tudo e agora estava na rua, literalmente, sem nada. Puxou o celular com mãos trêmulas e ligou para algumas amigas e parentes, mas todos frios negaram ajuda. Depois lembrou da única pessoa que podia ajudar, uma antiga colega dos tempos de cantora. Lúcia, sou eu, Cecília. Eu preciso de ajuda. A voz do outro lado era surpresa, mas gentil. Cecília, meu Deus, claro, o que você precisa? Um lugar para ficar. Só por alguns dias até eu me organizar. Houve uma pausa. Você pode ficar no meu sofá. Não é muito, mas... Obrigada. Cecília desabou em lágrimas de gratidão. Obrigada. Naquela noite, deitada num sofá em um apartamento minúsculo, Cecília olhou para o Chianusa, teto rachado. Seu corpo doía, sua alma doía. Tudo doía. Ela havia perdido tudo. O marido, a melhor amiga, a casa, a dignidade. Mas então seus dedos encontraram algo no fundo da mala. O vestido vermelho. Ela o havia levado sem nem pensar. Um último resquício de quem havia sido. Cecília segurou o tecido contra o peito, sentindo a seda fria contra sua pele. E ali, no silêncio daquela noite devastadora, algo começou a se mover dentro dela.
Não era esperança. Ainda não. Era raiva. Uma raiva que queimava. Uma raiva que clareava. Uma raiva que sussurrava em sua mente cansada. Eles tentaram te destruir. Mas você ainda está aqui. E você ainda tem uma voz. 4 meses depois, Cecília estava diante de um espelho embaçado nos bastidores de um clube noturno. O vestido vermelho, aquele mesmo que guardara por anos, agora vestia seu corpo mais magro. Ela havia perdido peso. Não apenas quilos, mas camadas de ingenuidade, de ilusão, de fraqueza. Seus dedos tremiam enquanto passava batom nos lábios. Fazia tanto tempo desde que havia subido em um palco. 5 minutos, querida. Uma das garçonetes passou correndo, carregando uma bandeja de bebidas. Cecília respirou fundo. O ar cheirava a cigarro, perfume barato e sonhos quebrados. Não era a elegância dos teatros onde costumava cantar, mas era o que tinha. E ela precisava daquele dinheiro desesperadamente. As contas se acumulavam. O aluguel de um quartinho minúsculo estava atrasado. Ela trabalhava de dia em uma loja de roupas, mas o salário mal cobria a comida. Voltar a cantar não era uma escolha, era sobrevivência. A música começou. Um piano suave ecoou pelo clube. Cecília fechou os olhos, deixando que os primeiros acordes a envolvessem como um abraço de velho amigo. E então, ela começou a cantar. A voz saiu hesitante nos primeiros segundos, enferrujada pelo desuso. Mas então, algo mágico aconteceu. A voz ganhou corpo, ganhou alma, subiu pelas notas como um pássaro que finalmente encontra o céu depois de anos, enjaulado. As conversas no clube foram silenciando. As pessoas pararam de beber. Os garçons pararam de servir. Todos olhavam para aquela mulher no palco, de vestido vermelho, cantando como se cada nota fosse uma oração, uma confissão, um grito de guerra. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio durou 3 segundos eternos. E então, o clube explodiu em aplausos. Cecília abriu os olhos, surpresa. Lágrimas escorriam por seu rosto, borrando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado. Ela não estava chorando de tristeza. Estava chorando de reconhecimento. Ali estava ela, a verdadeira ela. A que havia sido enterrada, silenciada, esquecida. Mas não estava morta. Nunca esteve. Nos bastidores, um homem observava com atenção. Samuel tinha 40 anos e uma presença que comandava respeito sem precisar gritar. Alto, ombros largos, olhos escuros que viam além das aparências. Ele era o dono do Velvet Club e em 20 anos no negócio havia visto milhares de cantores. Bons, ruins, medianos. Mas aquela mulher era diferente. Não era apenas a voz tecnicamente impecável, era a emoção, era a dor transformada em arte, era a verdade nua e crua em cada palavra cantada. Quando Cecília desceu do palco, tremendo de adrenalina e emoção, Samuel estava esperando. Você foi extraordinária. Sua voz era grave, mas gentil. Cecília limpou as lágrimas rapidamente, envergonhada. Desculpe, eu não costumo chorar em público. Não se desculpe. Samuel estendeu a mão. Samuel Andrade, dono do Velvet Club. E você é? Cecília. Apenas Cecília. Bem, apenas Cecília. Onde você estava escondida todos esses anos? A pergunta, feita de forma casual, acertou Cecília como um soco. Onde ela estava? Perdida em um casamento que a sufocou, enterrada em uma vida que não era sua. É uma longa história. Tenho tempo. Samuel indicou uma mesa vazia no canto. Posso te oferecer um café ou algo mais forte? Cecília hesitou. Havia algo naquele homem que a deixava desconfortável. Não de forma ruim, mas era a intensidade com que ele a olhava, como se realmente a visse. Não a esposa decorativa que Antônio queria, não a vítima patética que ela havia se tornado, mas a artista, a mulher, a pessoa real. Café está bom. Eles conversaram por horas. Samuel não julgou quando ela contou, hesitante, sobre o casamento desfeito.
Não teve pena quando ela mencionou estar quase sem dinheiro. Em vez disso, ele a tratou como igual. Você tem algo que a maioria das pessoas passa a vida procurando, ele disse, segurando a xícara entre as mãos. Autenticidade. Sua dor é real. Sua voz é real. E as pessoas sentem isso. Não sei se quero que as pessoas sintam minha dor. Então transforme ela em poder. Samuel se inclinou para a frente. Tenho contatos. Empresários, produtores, donos de outros clubes. Pessoas que podem abrir portas. Deixe eu ajudar você. Cecília o encarou desconfiada. Já havia aprendido que nada era de graça neste mundo. Por quê? O que você ganha com isso? Samuel sorriu. E, pela primeira vez, Cecília viu gentileza genuína naquele sorriso. Porque acredito em talentos verdadeiros e porque acho que você merece uma segunda chance. Segunda chance. As palavras ecoaram na mente de Cecília enquanto ela voltava para casa naquela noite. Será que era possível? Será que ela realmente podia se reerguer? Mas então seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Soube que você está cantando em botecos. Que queda, hein? De esposa de empresário para prostituta de esquina. Marta. A raiva voltou, queimando, clareando. Cecília não respondeu. Em vez disso, salvou a mensagem. Um dia, ela usaria cada humilhação como combustível. Um dia, Marta e Antônio se arrependeriam de terem subestimado a mulher que tentaram destruir. 2 meses se passaram como um sopro de esperança. Samuel cumpriu sua palavra. Apresentou Cecília a empresários, produtores, donos de casas de shows mais refinadas. As apresentações começaram a se multiplicar. Ela cantou em aniversários de 50 anos em eventos corporativos, em casamentos de pessoas que ela nunca havia conhecido. Cada performance era uma vitória. Cada aplauso era um passo para longe da mulher quebrada que havia sido expulsa de casa. O dinheiro começou a entrar. Não muito, mas o suficiente para alugar um apartamento pequeno, mas digno. O suficiente para comprar roupas novas. O suficiente para acordar sem o aperto no peito do desespero financeiro. Você está brilhando de novo, Samuel disse uma noite, depois de uma apresentação particularmente emocionante em um restaurante sofisticado. Cecília sorriu, e era um sorriso verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Eu havia esquecido como isso era bom, como eu era boa. Nunca duvide disso. Samuel segurou seu olhar por um segundo a mais do que necessário. Havia algo ali, uma conexão, uma química que Cecília tentava ignorar, mas que pulsava toda vez que ele estava por perto. Ela desviou o olhar, desconfortável. Era cedo demais. Ela ainda estava machucada, demais. O fantasma de Antônio ainda a assombrava. Foi então que a primeira bomba explodiu. Um empresário que havia contratado Cecília para cantar em um evento de gala cancelou na última hora. Desculpe, mas surgiram algumas informações sobre você que, bem, não combinam com a imagem da nossa empresa. A voz dele ao telefone era fria, profissional. Informações? Que informações? Não posso discutir isso, apenas não podemos mais contar com seus serviços. Cecília ficou olhando para o telefone, confusa. Que informações? A resposta veio 3 dias depois, quando outro cliente cancelou. E mais outro. E mais outro. O que está acontecendo? Ela perguntou a Samuel, desesperada. Eu estava com a agenda lotada e de repente ninguém mais quer me contratar. Samuel passou a mão pelo rosto, cansado. Recebi algumas ligações. Pessoas fazendo perguntas sobre você. Sobre sua reputação. Minha reputação? O coração de Cecília disparou. Que reputação? Estão dizendo que você se envolve com homens casados, que oferece outros serviços além de cantar. E o pior, que vende drogas ilícitas. Samuel cuspiu as palavras com nojo. É mentira. Eu sei que é. Mas o estrago já está feito. Cecília sentiu o chão sumir sob seus pés novamente. Aquela sensação terrível de queda livre que havia sentido quando descobriu a traição. Quem? Quem está dizendo isso? Mas ela já sabia. Claro que sabia.
A confirmação veio naquela mesma noite. Uma mensagem de um número que ela reconheceu imediatamente. O número de Antônio. Achou que eu deixaria você ser feliz? Achou que poderia me esquecer e seguir em frente? Você me deve tudo e não vai seguir em frente cantando. As mãos de Cecília tremiam tanto que ela quase derrubou o telefone. Ele estava destruindo sua reputação, sistematicamente, ligando para cada pessoa que a contratava, plantando sementes de dúvida, espalhando mentiras venenosas. Ele não pode fazer isso, Cecília gritou, jogando o telefone no sofá. É calúnia, é difamação. Pode provar? Samuel perguntou, gentil, mas realista. Você tem como provar que as ligações vêm dele, que ele está orquestrando isso? Cecília abriu a boca para responder, e então percebeu. Não tinha provas, apenas certeza. E certeza não bastava. Naquela noite, ela recebeu mais 3 cancelamentos. Sua agenda, que estava repleta há poucos dias, agora tinha apenas 2 compromissos, e ambos estavam em risco. Cecília se viu de volta ao espelho, aquele mesmo que havia a mostrado renascendo, semanas atrás. Mas agora via uma mulher cansada, uma mulher que estava lutando contra um inimigo invisível. Eu não vou desistir, ela sussurrou para seu reflexo. Você me ouve, Antônio? Eu não vou desistir. Mas por dentro, uma voz pequena e assustada perguntava: e se não fosse o suficiente? E se a mentira sempre vencesse a verdade? E se Antônio conseguisse destruir não apenas seu casamento, mas também seus sonhos? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de Marta. Falei que você era nada sem ele. Agora está vendo? Você não é nada e nunca será. Cecília não saiu da cama por 2 dias. As cortinas fechadas bloqueavam o sol que insistia em entrar. Ela não queria luz. Seu telefone tocava constantemente. Mensagens de Samuel. Ligações perdidas. Mas ela não tinha forças para atender. O que diria? Que estava desistindo? Que Antônio havia vencido? Na manhã do 3º dia, a campainha tocou insistentemente. Cecília, abre essa porta. A voz de Samuel ecoava pelo corredor. Eu sei que você está aí. Ela considerou ignorar, mas ele continuou tocando implacável. Com esforço, Cecília arrastou-se até a porta. Quando a abriu, Samuel recuou um passo, chocado com o que viu. Cabelos despenteados, olhos inchados de tanto chorar, roupas amarrotadas. Ela parecia um fantasma de si mesma. Meu Deus, Cecília. Vá embora, Samuel. Sua voz era rouca, quebrada. Não adianta. Ele venceu. Não. Samuel entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Ele não venceu. Você só está deixando ele vencer. Cecília riu, mas o som era amargo. Você não entende. Ninguém mais quer me contratar. Minha reputação está destruída. As pessoas acreditam nas mentiras dele. Então vamos fazer elas acreditarem na verdade. Samuel segurou os ombros dela, forçando-a a olhar para ele. Você tem talento de verdade, Cecília. Talento que não pode ser manchado por mentiras baratas. E como você sugere que eu faça isso? As lágrimas começaram a escorrer novamente. Como eu provo que não sou o que ele diz que eu sou? Samuel ficou em silêncio por um momento pensando, e então seus olhos se iluminaram. Uma apresentação. Uma grande apresentação. Ao vivo, transmitida, onde todos possam ver quem você realmente é. Cecília balançou a cabeça, desacreditada. Quem vai querer me assistir? Quem vai acreditar em mim? Eu vou. A voz de Samuel era firme. E eu conheço pessoas, jornalistas, críticos, formadores de opinião. Vamos fazer um evento beneficente. Todo dinheiro arrecadado vai para uma instituição de caridade. Ninguém pode acusar você de estar fazendo isso por interesse. Samuel, eu não sei. Você pode fazer isso. Ele apertou as mãos dela entre as suas. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu à traição, sobreviveu a ser expulsa de casa, sobreviveu a ter seu coração partido.
Você pode sobreviver a isso também. Cecília olhou para aquele homem que, em tão pouco tempo, havia se tornado seu porto seguro. Samuel não queria nada dela, não a controlava, não a diminuía. Ele apenas acreditava, e talvez fosse hora de ela acreditar em si mesma também. Está bem. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. Vamos fazer isso. O sorriso que Samuel deu poderia iluminar uma cidade inteira. Nas semanas seguintes, Samuel trabalhou incansavelmente. Alugou um teatro pequeno, mas elegante. Contatou jornalistas, espalhou convites pela cidade. Criou uma campanha nas redes sociais. Cecília, uma voz que não pode ser silenciada. Evento beneficente. Cecília ensaiava todos os dias. Escolheu músicas que contavam sua história. Músicas sobre dor, traição, mas também sobre renascimento e força. Você está incrível, Samuel disse depois de um ensaio particularmente emocionante. Estou com medo, Cecília admitiu. E se ninguém aparecer? E se as pessoas acreditarem no Antônio? Samuel caminhou até ela, pegando seu rosto entre as mãos com uma gentileza que fez o coração dela pular uma batida. Então você canta para mim. Você canta para você mesma. Você canta porque essa é sua verdade. E a verdade sempre encontra quem precisa ouvi-la. Havia algo nos olhos dele. Algo que ia além de amizade. Além de apoio profissional. Cecília viu e seu coração acelerou. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, o telefone de Samuel tocou. Alô? Ele atendeu, e seu rosto se fechou imediatamente. Sim, ela está aqui comigo. Ele desligou e olhou para Cecília com preocupação. Era um dos jornalistas que convidei. Ele disse que recebeu informações de que você está usando este evento para limpar sua imagem depois de... Ele pausou com nojo. De se prostituir para conseguir trabalhos. Cecília sentiu o chão sumir novamente. Antônio. Sempre Antônio. Ele não vai parar, vai? Sua voz tremeu. Ele vai continuar me destruindo. Deixe ele tentar, Samuel disse, e havia aço em sua voz. Porque desta vez temos um plano. E desta vez você não está sozinha. Cecília olhou para Samuel. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança, mas também sentiu que a batalha final estava apenas começando e que, desta vez, ou ela venceria, ou seria completamente destruída. A noite do evento chegou como uma tempestade inevitável. O teatro estava lotado. Cecília observava da coxia, as mãos geladas, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Jornalistas, críticos, empresários, pessoas comuns, todos ali. Alguns com curiosidade genuína. Outros, ela sabia, vieram para ver o escândalo, para confirmar os boatos. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Alguns minutos antes de subir no palco, um homem de uns 50 e poucos anos, terno, elegante, rosto sério, bateu na porta do camarim. Era Roberto Alvares, ex-sócio de Antônio. Boa noite, Cecília. Precisamos conversar sobre o Antônio. Quero que você saiba quem ele realmente é. Ele pediu licença e entrou para conversar com Cecília. Contou tudo o que sabia e Cecília ouviu tudo em silêncio. Ao final, eles combinaram um plano caso Antônio aparecesse na apresentação. Roberto saiu do camarim e Cecília foi se arrumar. Alguns minutos depois, Samuel apareceu. Respira. Samuel apareceu ao seu lado, colocando uma mão reconfortante em suas costas. Você nasceu para isso. Cecília fechou os olhos, deixando que as palavras dele a envolvessem como um abraço. A música começou. As luzes se acenderam. E Cecília caminhou até o centro do palco. O silêncio era ensurdecedor. Centenas de olhos fixos nela, julgando, esperando, duvidando. Ela segurou o microfone, as mãos tremendo, abriu a boca e começou. A primeira nota saiu fraca, hesitante, mas então algo aconteceu. A música a envolveu. A letra falava de uma mulher traída, destruída, mas que se recusava a morrer. Era sua história.
Era sua verdade. E quando sua voz subiu pelas notas mais altas, quebrando em uma emoção tão crua e honesta, o teatro inteiro pareceu prender a respiração. Cecília não estava apenas cantando. Estava sangrando. Cada palavra era uma ferida aberta. Cada nota era um pedaço de sua alma exposta. Quando a música terminou, o silêncio durou 3 batidas cardíacas eternas. E então, alguém começou a aplaudir. Depois outro e outro. Até que o teatro inteiro estava de pé, aplaudindo com uma força que fazia as paredes vibrarem. Cecília abriu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia feito. Havia mostrado quem realmente era. Mas então, viu algo que congelou seu sangue. Antônio estava ali, na última fileira, de braços cruzados, um sorriso cruel nos lábios. E ao seu lado, Marta, gravando tudo no celular. O medo voltou, gelado, paralisante. Mas Cecília não desviou o olhar, não fugiu. Em vez disso, pegou o microfone novamente. Antes de continuar, quero agradecer a todos por estarem aqui. Sua voz ecoou pelo teatro. E quero dizer algo importante. Há pessoas que tentaram me silenciar, que espalharam mentiras sobre mim, que acreditaram que poderiam me destruir. Ela olhou diretamente para Antônio. Mas eu ainda estou aqui, e minha voz nunca foi tão forte. O teatro explodiu em aplausos novamente. Antônio perdeu o sorriso. Foi então que Cecília fez um sinal para Roberto, que se levantou. Com licença. Sua voz cortou os aplausos. Meu nome é Roberto Alvares. Fui sócio de Antônio Ferreira por 5 anos. O teatro ficou em silêncio absoluto. Cecília deu o microfone para ele. Eu vim aqui hoje porque ouvi os rumores sobre você, Cecília. Roberto continuou, olhando para ela. E porque eu sei a verdade sobre quem realmente destrói vidas. Antônio se levantou de um salto. Cala a boca, Roberto. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Roberto se virou para encará-lo. Sei que você fraudou documentos. Sei que escondeu dinheiro em offshores. Sei que você destruiu nossa empresa e deixou investidores na ruína. Um murmúrio percorreu o teatro. Jornalistas pegaram seus gravadores, atentos. E eu tenho provas. Roberto continuou. Documentos, e-mails, gravações. Tudo. E estou disposto a entregá-los às autoridades. O rosto de Antônio ficou branco. Marta largou o celular, em pânico. Cecília mal podia acreditar no que estava ouvindo. Provas. Ele tinha provas. Roberto se virou para ela novamente. Você não merece o que fizeram com você. E eu peço desculpas por ter permanecido em silêncio por tanto tempo. Samuel apareceu ao lado de Cecília no palco, segurando sua mão. Ela estava tremendo, mas não de medo, de alívio, de choque, de uma esperança, selvagem e feroz. Isso é mentira! Antônio gritou, tentando sair do teatro. Mas 2 seguranças bloquearam sua saída. Samuel havia se preparado. Fique. A voz de Samuel era fria como gelo. A polícia já está a caminho. Roberto contatou as autoridades antes de vir. O teatro estava em completo tumulto. Jornalistas gritavam perguntas. Câmeras piscavam. Marta tentava escapar pela saída lateral. E no centro de tudo, Cecília permanecia no palco, o microfone ainda na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade finalmente havia vencido. Mas a luta ainda não havia terminado. A polícia chegou em 15 minutos. O teatro estava em completo caos. Flashes de câmeras, jornalistas gritando perguntas. E no centro de tudo, Antônio, acuado como um animal ferido. Isso é um absurdo, ele gritava enquanto os policiais se aproximavam. Vocês não têm nada contra mim. Temos tudo. Roberto se aproximou segurando um envelope grosso. 5 anos de fraude documentada, desvio de fundos, sonegação fiscal. Quer que eu continue? Um dos policiais pegou o envelope examinando rapidamente o conteúdo. Seu rosto ficou grave. Senhor Antônio Ferreira, o senhor será conduzido à delegacia para depor sobre suspeita de fraude empresarial e lavagem de dinheiro. O mundo parou. Cecília viu o homem que um dia amou ser levado por 2 policiais e sentiu nada.
nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio onde ele costumava estar. Mas então Antônio olhou para ela e seus olhos estavam cheios de ódio puro. Isso é culpa sua. Ele cuspiu as palavras como veneno. Você me destruiu. Algo se rompeu dentro de Cecília. Anos de dor, anos de silêncio, anos de ser pequena, de ser invisível, de ser nada. Ela desceu do palco, caminhando diretamente até ele. Samuel deu um passo à frente, protetor, mas ela fez um gesto para que ele ficasse onde estava. Isto era entre ela e Antônio. Eu te destruí? Sua voz era baixa, mas cada pessoa no teatro podia ouvi-la. Eu, que abri mão da minha carreira, por você? Eu que cuidei de você quando você estava quebrado e à beira da morte? Eu que fiquei ao seu lado quando você não tinha nada? Você não é nada sem mim, Antônio berrou, a veia do pescoço saltando. Eu era nada com você, Cecília respondeu, e as palavras ecoaram pelo teatro como um trovão. Você me fez tão pequena que eu esqueci que podia voar. Mas agora eu lembro quem eu sou. Ela se virou para Marta, que estava encolhida em um canto, tentando se esconder. E você? Cecília caminhou até ela. Você que eu chamava de irmã. Você que eu confiava meus segredos, meus medos, meus sonhos. Marta levantou o rosto e pela primeira vez Cecília viu algo nela além de arrogância. Viu medo. Cecília, eu... Cala a boca. A voz de Cecília era aço. Você não tem mais o direito de falar comigo. Você me traiu da pior forma possível. E sabe o que é engraçado? Você pode ficar com ele. Pode ter os restos do homem que vocês dois são. Marta começou a chorar, mas eram lágrimas patéticas. Lágrimas de quem finalmente percebe as consequências de suas ações. Um policial se aproximou de Marta. A senhora também precisa vir conosco. O rosto de Marta empalideceu. Não, eu não sabia de nada. Foi tudo ele. Mentirosa, Antônio gritou. Você sabia de tudo. Você me ajudou a esconder o dinheiro. E assim, os dois começaram a se acusar mutuamente. Os aliados na traição agora eram inimigos na ruína. Cecília os observou por um momento, e então se virou, caminhando de volta para o palco onde Samuel a esperava. Ele abriu os braços e ela entrou neles, finalmente permitindo-se sentir tudo. A dor, o alívio, a liberdade. Você foi incrível, Samuel sussurrou contra seus cabelos. Eu sobrevivi. Cecília respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, acreditou plenamente naquelas palavras. Enquanto a polícia levava Antônio e Marta, o teatro explodiu em aplausos novamente. Mas desta vez, não eram apenas aplausos por sua voz, eram aplausos por sua coragem. E Cecília finalmente entendeu. Ela não precisava do amor de Antônio para ser completa. Ela sempre teve tudo dentro de si. Só precisava lembrar. 3 meses depois, Cecília estava nos bastidores do Teatro Municipal. Não como espectadora, não como convidada, mas como a atração principal. Ela olhou para o cartaz na parede. Cecília, uma voz que renasce das cinzas. Sua primeira turnê solo. Teatros lotados em 10 cidades. Convites para programas de televisão. Propostas de gravadoras. Tudo que ela havia perdido. Tudo que havia renascido. Nervosa? Samuel entrou no camarim segurando 2 taças de champanhe. Cecília sorriu, aceitando uma das taças. Ansiosa. É diferente. Ele se aproximou, beijando sua testa com uma ternura que ainda a fazia tremer. Nos últimos meses, algo havia florescido entre eles. Não tinha sido imediato. Não havia sido desesperado. Havia sido natural, como uma planta que cresce quando finalmente recebe sol depois de anos na sombra. Samuel não tentava controlá-la. Não tinha ciúmes de sua carreira. Pelo contrário, era seu maior incentivador. Comparecia a cada apresentação, aplaudia com mais força que qualquer um e a abraçava depois, dizendo o quanto estava orgulhoso. O julgamento foi hoje, Samuel disse, sério. Roberto me ligou. Cecília respirou fundo. Antônio e Marta. Ela não havia pensado neles em semanas.
Era como se fossem fantasmas de uma vida anterior. E Antônio foi condenado a 8 anos por fraude e lavagem de dinheiro. Marta pegou 3 anos como cúmplice. Samuel fez uma pausa. Todos os bens dele foram confiscados. Vão usar para ressarcir os investidores que ele enganou. Cecília esperava sentir triunfo, esperava sentir satisfação, mas tudo o que sentiu foi paz. Eles fizeram suas escolhas. Agora vivem com as consequências. Você é incrível, sabia? Samuel segurou seu rosto entre as mãos. Muitas pessoas se tornariam amargas, vingariam, mas você escolheu apenas seguir em frente. Porque ficar presa ao passado é dar a eles mais poder sobre mim. Cecília apoiou a testa na dele. E eu não dou mais poder a ninguém sobre a minha vida. Um toque na porta os interrompeu. 5 minutos, Cecília. Ela olhou para o espelho uma última vez. A mulher que a encarava não era mais aquela de meses atrás. Os olhos brilhavam. A postura era ereta. O sorriso era genuíno. O vestido vermelho, aquele mesmo que havia guardado por anos, agora tinha companhia. Um guarda-roupa inteiro de vestidos de todos os tons. Mas o vermelho ainda era seu favorito, sua armadura, seu símbolo de renascimento. Você está linda, Samuel disse, e seus olhos não mentiam. Estou pronta, Cecília respondeu, e não estava falando apenas da apresentação. Estava pronta para a vida, para o amor, para o sucesso, para tudo que havia merecido sempre, mas que não sabia como alcançar. Quando ela subiu ao palco e as luzes a encontraram, o teatro inteiro se levantou em uma ovação antes mesmo de ela começar a cantar. Ela era uma história de superação viva, uma prova de que era possível se reerguer. E quando começou a cantar, sua voz era mais do que técnica. Era emoção pura, era verdade, era a música de uma mulher que havia descido ao inferno e voltado com asas. Entre a plateia, rostos conhecidos, jornalistas que haviam escrito sobre sua história, produtores que queriam trabalhar com ela, pessoas comuns que se inspiravam em sua jornada. E na primeira fileira, Samuel, olhando para ela como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Quando a última nota morreu no ar, e os aplausos ecoaram como trovões, Cecília fechou os olhos, deixando que a emoção a envolvesse. Ela havia sobrevivido à traição, à humilhação, à destruição, e não apenas sobrevivido. Ela havia renascido, mais forte, mais sábia, mais ela mesma do que jamais havia sido. Antônio tentou calá-la, Marta tentou destruí-la, o mundo tentou apagá-la, mas ela ainda estava ali, e sua voz nunca foi tão alta. 1 ano depois, Cecília estava na varanda de sua nova casa, uma casa que ela havia comprado com seu próprio dinheiro, uma casa escolhida por ela, decorada por ela, preenchida com sua essência. O sol da tarde pintava o céu de tons dourados e rosados. Em suas mãos, uma xícara de café ainda fumegante. E em seu coração, uma paz que ela nunca imaginou ser possível. Samuel apareceu atrás dela, envolvendo-a em um abraço por trás. No que está pensando? Cecília sorriu, apoiando-se nele. Estava pensando em quanto a vida pode mudar em tão pouco tempo. Ela olhou para o reflexo deles no vidro da janela. 2 adultos, 2 sobreviventes, 2 pessoas que haviam encontrado no outro não uma salvação, mas uma companhia para o caminho. Sabe o que é engraçado? Cecília continuou. Eu achava que não conseguiria sobreviver sem Antônio. Achava que o amor dele me definia, que sem ele eu não era nada. E agora? Agora eu sei que o amor que realmente importa é o que eu sinto por mim mesma. Ela se virou para encará-lo. E o amor que recebo de alguém que me respeita, me apoia, me vê como igual. Samuel beijou-a suave e profundo, um beijo que não exigia, um beijo que oferecia. Quando se separaram, Cecília olhou para o céu que escurecia lentamente. Às vezes eu penso naquela Cecília, a que desistiu dos sonhos, a que se fez pequena, a que aceitou migalhas e chamou de amor. Você sente pena dela? Não. Cecília balançou a cabeça. Eu sinto gratidão, porque foi ela quem me trouxe até aqui,
Foi sua dor que me ensinou força. Foi sua queda que me ensinou a voar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua empresária. Mais 3 shows marcados. Um convite para cantar no exterior. Uma proposta de gravação de álbum. 1 ano atrás, ela estava destruída. Sem casa, sem dinheiro, sem esperança. E agora? Agora ela tinha tudo. Mas mais importante, ela tinha a si mesma. Você acha que as pessoas aprendem? Cecília perguntou de repente. Antônio, Marta, você acha que eles entendem o que perderam? Não sei, Samuel respondeu honestamente. Mas isso não importa mais. Importa? Ele estava certo. Não importava. A jornada deles não era mais problema dela. Cecília entrou na casa, caminhando até o pequeno estúdio que havia montado. O vestido vermelho estava pendurado ali, junto com vários outros. Mas havia algo novo na parede. Uma frase emoldurada que ela mesma havia escrito. Eles tentaram calar a minha voz, mas esqueceram que Fênix renasce das cinzas. Ela tocou o quadro suavemente, lembrando-se de cada momento, cada lágrima, cada batalha, cada vitória. Você... Vem, Samuel chamou da sala. O jantar está pronto. Já vou. Mas antes Cecília pegou seu violão, sentou-se no banquinho e começou a dedilhar uma melodia nova. Palavras começaram a surgir, uma música sobre recomeços, sobre mulheres que caem e se levantam, sobre vozes que não podem ser silenciadas. Enquanto cantava baixinho, apenas para si mesma, Cecília percebeu algo fundamental. Ela não havia vencido porque Antônio foi preso. Não havia vencido porque sua carreira decolou. Não havia vencido porque encontrou um novo amor. Ela havia vencido no momento em que decidiu não desistir de si mesma. No momento em que olhou no espelho e disse, eu mereço mais. No momento em que percebeu que a opinião dos outros sobre ela não definia quem ela era. Ela havia vencido quando finalmente entendeu que a única aprovação que precisava era a sua própria, e que sua voz, aquela voz que tentaram calar, era seu maior poder. Cecília terminou a música e sorriu para o próprio reflexo na janela. Obrigada, ela sussurrou para a mulher que havia sido. Obrigada por não desistir. Obrigada por acreditar que havia algo mais. Obrigada por me trazer até aqui. E então ela se levantou, guardou o violão e foi jantar com o homem que a amava exatamente como ela era. Porque no final a maior vitória não foi sobre Antônio ou Marta. Foi sobre seus próprios medos, suas próprias dúvidas, sua própria voz interior que dizia que ela não era suficiente, porque ela sempre foi suficiente. Ela sempre foi extraordinária. Só precisava lembrar. E agora, finalmente, ela nunca mais esqueceria. E você? Qual voz dentro de você está esperando para ser libertada? Que sonho você enterrou que merece renascer? Deixe sua reflexão nos comentários. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.